Uma pesquisa realizada no Brasil revelou números preocupantes em relação à saúde da população. A nossa população está mais pesada, né? Nós temos um número de indivíduos acima do peso e obesos extremamente alto, nunca tivemos assim. E a previsão é que para que 2030 o número de adultos obesos seja semelhante ao que tem nos Estados Unidos. Lembrando que em 2030 os adultos são as crianças de hoje. Então, o que se tem a projeção é que essas crianças estão se tornando cada vez mais obesas, o número de crianças, então não é só o número de crianças, mas quão pesado também está cada vez maior. De acordo com o especialista Fabiano Sandrini, a obesidade infantil se dá início ainda na gestação. Existem vários fatores que podem interferir no centro de fome, no centro de saciedade e no gasto de energia. Que basicamente, quando a gente pensa de uma maneira bem simples, a matemática é o que eu como, se for mais do que eu gasto, eu engordo, né? Se eu gasto mais do que eu como, eu emagreço. E existem vários mecanismos de equilíbrio no organismo e isso pode sofrer interações ou alterações de várias formas. A primeira já é dentro da barriga da mamãe. Então nós sabemos que, por exemplo, filhos desnutridos, e essa desnutrição não é só porque a mãe não teve comida, mas mães que fumam, mães que ganham muito peso durante a gestação, mães que fazem hipertensão durante a gestação, mães que fazem diabetes durante a gestação. Este filho já nasce com uma tendência a poder ter mais aumento de peso. Então é uma criança que já deve ser olhado com atenção. As crianças do século XXI já não praticam com frequência exercícios físicos. Hoje, o computador vem sendo o maior passatempo destes pequenos. É extremamente importante que a criança tenha uma vida saudável. Aquela imagem que a gente tem quando pensa num filme de criança correndo, pulando, jogando bola atrás do cachorro, atrás de colegas, subindo árvore. O problema é que a situação de cidades hoje deixa isso mais difícil, mas é uma função dos pais tentarem proporcionar isso aos filhos. Mas como alimentar de forma saudável as crianças que crescem em meio a tantas tentações? Quando a gente fala em como é que nós vamos cuidar da alimentação, lembre-se que uma coisa extremamente importante é que você está ensinando o seu filho. Né? Então não pense só que eu estou dando comida para ele, eu estou ensinando ele. Se eu começo a fornecer sanduíches prontos, comidas prontas, eu dou um refrigerante no lugar de um suco natural, se eu forneço, independente do líquido, que não seja uma água, alguma coisa que ele possa aprender, que você tem frutas, que você tem água, que você tem alimentos naturais ou mais saudáveis. Hoje ele é uma criança, amanhã ele vai ser um adolescente e ele adquire esse hábito de não comer comidas saudáveis. O ruim dessas comidas rápidas é que, em geral, elas são extremamente concentradas em calorias, então o mesmo volume, fazendo muito mais calorias, elas são concentradas em sal e em açúcar. Então, tudo que a gente não quer. Doutor, quando que a mãe ou o pai devem procurar um especialista na área de nutrição? Porque a gente só observa assim, tá muito gordo, agora eu vou levar, mas não é por aí. Veja, uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é fazer o acompanhamento com o seu pediatra de rotina, para ver se a criança cresce bem, se a criança desenvolve bem. A partir do momento que observa que tem um pouquinho já de aumento de peso, vale a pena você procurar no mínimo uma orientação de como comer bem. Né? Algumas vezes nós esquecemos de como comer bem, então de repente um nutricionista, né, um profissional de nutrição pode informar para você, olha, uma criança tem que comer desse jeito, né? O próprio pediatra pode começar a auxiliar. Então, leve ao pediatra, porque lembre-se, o padrão de desenvolvimento você já observa a partir do primeiro ano e meio ao segundo ano de vida. Então, bebê gordinho já pode não ser bom.